Imaginem uma sociedade onde a vida humana era mercadoria, onde o destino de um homem era selado pelo capricho do seu senhor. Agora, imaginem um escravo, Onésimo, que num ato de desespero e ousadia desafiou essa ordem cruel e fugiu. Fugir era uma sentença de morte, uma afronta imperdoável que poderia custar-lhe a vida. Onésimo não era um herói de guerra ou um profeta venerado. Ele era um ninguém, um fugitivo com o coração pesado pela culpa e pelo medo. A sua história, muitas vezes deixada de lado, é um dos testamentos mais emocionantes da capacidade humana para a transformação. Como é que um escravo fugitivo, marcado pela vergonha, pôde não só encontrar refúgio, mas também ser enviado de volta ao seu antigo mestre, não como propriedade, mas como um irmão amado? Este é o mistério que vamos desvendar hoje. A história de Onésimo é a sua história, a minha história, a história de cada um de nós que busca um novo começo. Para entender a profundidade desta história, precisamos de mergulhar no Império Romano do século I. A escravidão era a espinha dorsal da economia. Estima-se que até 1/3 da população era composta por escravos, considerados instrumentos falantes, sem direitos e sem esperança. A fuga de um escravo era um crime grave, punível com tortura ou morte. Onésimo, cujo nome ironicamente significava útil, era escravo de Filemon, um cristão rico de Colossos. Não sabemos os detalhes, mas podemos imaginar o desespero que o levou a fugir para a vasta e anônima Roma. Foi lá, no meio do desespero, que o seu caminho se cruzou com o do apóstolo Paulo, que estava preso. Este encontro, que parece uma coincidência, foi um ponto de viragem. Paulo partilhou o evangelho com ele e o escravo fugitivo encontrou uma nova identidade em Cristo. De inútil para Filemon, tornou-se útil para o apóstolo no seu ministério. A conversão de Onésimo colocou Paulo perante um dilema: como conciliar as leis romanas da escravatura com os princípios revolucionários do Evangelho que pregavam a igualdade em Cristo? A resposta de Paulo é uma obra-prima de sabedoria. Ele escreveu uma carta, a Epístola a Filemon, um documento breve, mas de uma profundidade teológica surpreendente. Paulo não ordena a Filemon que liberte Onésimo, pois isso poderia colocar em risco a jovem comunidade cristã. Em vez disso, ele apela ao coração de Filemon, ao seu amor por Cristo e à sua identidade como irmão na fé. A tática de Paulo é genial. Ele devolve Onésimo, mas fala como um irmão amado, não mais como um escravo. Ele pede a Filemon que receba Onésimo, não mais como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão amado. Esta frase é revolucionária num império onde um escravo era uma coisa. Além disso, Paulo oferece-se para pagar qualquer dívida que Onésimo possa ter causado, dizendo: se ele te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Esta é uma imagem poderosa da intercessão de Cristo por nós. A carta, embora pessoal, carrega uma mensagem universal. Ela demonstra que a verdadeira liberdade não está apenas na ausência de correntes físicas, mas na liberdade espiritual e na dignidade que Cristo confere a cada indivíduo. Onésimo, o escravo fugitivo, não regressa humilhado, mas como um embaixador de Paulo, carregando uma carta que selaria a sua nova identidade. A comunidade cristã primitiva, embora não tenha abolido a escravatura de imediato, plantou as sementes para a sua erradicação ao promover a ideia radical de que todos, livres e escravos, eram iguais e amados em Cristo. A história de Onésimo força-nos a refletir sobre as nossas próprias escravidões modernas, vícios, medos, preconceitos. O que nos prende e quem pode ser o Paulo na nossa vida, o mensageiro da graça que nos oferece um caminho para a liberdade e a reconciliação.
A transformação de Onésimo é um lembrete vivo de que a graça de Deus é capaz de alcançar os mais improváveis, os mais desprezados, e transformá-los em instrumentos preciosos nas suas mãos. Não se trata apenas de uma mudança de status, mas de uma mudança de coração, de propósito e de destino. O escravo que fugiu em busca de liberdade física encontrou uma liberdade muito maior, a liberdade em Cristo. Ao regressar, ele não só reconciliou o seu passado, mas abriu caminho para um futuro que jamais poderia ter imaginado. Agora, se pensou que a história de Onésimo termina com um final feliz ao regressar a Filemon, prepare-se. O que aconteceu com ele depois daquela carta? A sua vida não terminou ali. Na verdade, alguns historiadores sugerem que o seu impacto foi muito além do que a Bíblia registra, transformando-o numa figura que transcende a mera condição de coadjuvante. Esta reviravolta na história revela o verdadeiro poder da transformação e como um ato de fé e perdão pode ressoar por gerações, influenciando a própria história do cristianismo. Abrace esta reviravolta e veja como Onésimo, o escravo fugitivo, pode ter se tornado um líder reverenciado, um farol de esperança e um testemunho vivo do poder da graça divina. A Bíblia, na sua concisão, não nos dá os detalhes do que aconteceu com Onésimo depois de Filemon receber a carta de Paulo. No entanto, a tradição cristã e alguns escritos históricos posteriores oferecem uma perspectiva fascinante. Inácio de Antioquia, um dos primeiros pais da Igreja, na sua carta aos Efésios, por volta de 107 d.C., menciona um bispo de Éfeso chamado Onésimo, descrevendo-o como um homem de amor indizível. A cronologia e o nome coincidem perfeitamente. Se esta tradição for verdadeira, a jornada de Onésimo de escravo fugitivo a bispo de uma das cidades mais importantes do Império Romano é uma das reviravoltas mais inspiradoras da história cristã. Pense no impacto. Um homem que nasceu em cativeiro, que fugiu, que era legalmente uma propriedade, ascende a uma posição de liderança espiritual. Isto é uma proclamação radical do poder do Evangelho para elevar os humildes e redimir os caídos. A história de Onésimo, se completada por esta tradição, torna-se um testemunho ainda mais potente. O que era desprezado pelo mundo, Deus elevou. O que era considerado sem valor, Deus deu um propósito eterno. A figura de Onésimo torna-se um símbolo vivo da mensagem de Paulo em Gálatas 3:28. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. A carta de Paulo a Filemon não foi apenas um pedido pessoal. Foi uma semente que germinou e floresceu na vida de um homem, transformando-o num farol para a igreja. A sua transição de fugitivo para líder não foi apenas uma questão de status, mas de caráter e fé. Ele não só foi perdoado, como foi capacitado. O clímax aqui é a culminação de uma vida inteira de redenção. É a prova de que o amor e o perdão têm o poder de reescrever destinos. A história de Onésimo oferece-nos lições práticas para a nossa vida hoje. Primeira, o poder transformador da graça. Não importa os seus erros passados ou a sua origem, a redenção é sempre possível. Segunda, a importância do perdão e da reconciliação. O perdão cura tanto quem perdoa como quem é perdoado. Terceira, a dignidade de todo o ser humano. Aos olhos de Deus, todos somos iguais. Como podemos promover essa dignidade no nosso círculo de influência? Quarta, o impacto da intercessão. Paulo intercedeu por Onésimo. Isso lembra-nos do poder da oração por aqueles que estão necessitados. E, finalmente, a quinta lição. Um novo começo é sempre possível. A sua história é um farol de esperança. Os erros do passado não precisam de definir o futuro. A jornada de Onésimo, de escravo fugitivo a irmão amado e talvez um dos primeiros bispos da Igreja, é uma das histórias mais inspiradoras da Bíblia.
Lembra-nos que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. A carta de Paulo a Filemon, um documento tão pequeno, mas tão poderoso, reverberou através dos séculos, desafiando a injustiça. Que a história de Onésimo nos inspire a buscar a redenção, a oferecer perdão e a ver a dignidade em cada pessoa. Se foi tocado por esta história, curta o vídeo, partilhe com alguém que precisa de ouvir esta mensagem de esperança e não se esqueça de se inscrever para mais conteúdos. E se quiser continuar a explorar personagens bíblicos menos conhecidos, confira o nosso vídeo sobre a mulher cananeia. A sua vida tem o potencial de ser uma história de redenção. Qual será o seu próximo capítulo?